Mas vamos agora falar um pouco do Brasil, porque a extrema-direita ela ocupou a maioria das cadeiras no Congresso, boa parte dos governos estaduais, boa parte dos municípios e também das assembleias legislativas dos estados e das câmaras municipais, né? Mas, como a gente tem um governo que não é de esquerda, né? O governo Lula é um governo de centro e que não consegue fazer nada com esse Congresso, né? E com as emendas secretas, né? Mas onde nós vamos parar se a extrema-direita voltar a governar o país em 2026? Nas aquarelas de Jean-Baptiste Debré, 1816. O Jean-Baptiste Debré era um dos membros da missão artística francesa que o rei Dom João VI trouxe para o Brasil, porque em 1815 ele tornou-se rei e o Brasil deixou de ser colônia, tornou-se Reino Unido de Portugal e Algarves. Ele deixou de ser príncipe regente, tornou-se rei no Brasil. Para fugir de Napoleão, né? Isso em 1808, quando a família real portuguesa vem para o Brasil, mas ele vem como príncipe regente. Sim. Ele torna-se rei quando a Dona Carlota falece. Dona Maria. Quando a Maria rainha, a Louca, né? quando a rainha falece, ele torna-se rei, então. E a missão artística francesa vem para nos ensinar a nos representarmos. E para adequar um modelo... Muito obrigado. E para adequar um modelo neoclássico de representação da nobreza nos trópicos. Nas horas vagas, o Debré caminhava e fazia aquarelas com comentários que ele acrescentava sobre o cotidiano do Rio de Janeiro. E não existe nada mais brutal na história da arte brasileira, nada que se compare. Absolutamente brutal. Porque há cenas que reproduzem torturas no espaço público. Sempre corpos negros escravizados, chicoteados, semidesnudos, chicoteados em praça pública e muitas vezes por outros corpos negros, escravizados, tendo que chicotear escravizados. E há um quadro em particular do Debré que eu recomendo muito. O quadro se chama Um Jantar Brasileiro. O quadro é assim, uma mesa como essa, no canto esquerdo da tela a senhora, no canto direito da tela o senhor. Há uma escrava que de uma certa forma parece abanar com o leque a senhora de modo ao calor. Há uma porta em que há um escravo no limiar da porta, há um outro escravo servindo ao senhor, e no centro da tela aqui, embaixo da mesa, uma cena absolutamente pavorosa pela naturalização. Há duas crianças negras, claramente escravizadas, com barriga proeminente por doenças, descalças, evidentemente. E a senhora, que está aqui neste canto da mesa, entrega para as crianças restos de comida, como se fossem animais domésticos. Os ossos. É isso. É uma das cenas mais brutais de toda a formação social brasileira. Infelizmente permanece atual. E no governo Bolsonaro teve aquela cena, a fila dos ossos, a fila do caminhão dos ossos no Rio de Janeiro, né? É isso. A brutalidade dessa cena é a naturalização da desumanização do outro. Porque aqueles dois senhores, o senhor e a senhora, que não se entreolham, é como se não estivessem no mesmo ambiente. E todos os escravizados, é a desumanização completa de todos aqueles que estão cercando apenas servindo. E é a desumanização completa dessas duas crianças, que poderiam ser hoje crianças palestinas emaciadas à beira da morte. A questão central da ameaça civilizatória sempre é a desumanização do outro. Por isso a Clarice Lispector acertou. Mas nós diríamos, para os padrões de hoje, ela foi hipersensível, porque para os padrões de hoje, aspas na minha fala, porque hoje em dia não é, aspas na minha fala, só 13 tiros? Pois é. A gente tem outro risco que é importante reforçar, que você fala nessa aula que você deu no ICL, né, que foi ao ar no domingo, hoje é 18, domingo 15. 15, isso. Há um projeto da extrema-direita de ocupar a maioria no Senado Federal, porque é no Senado Federal que é possível mudar leis e mudar, inclusive, a composição do Supremo Tribunal Federal, né? Então, onde vamos se a extrema-direita dominar o Senado Federal? A ditadura começa ainda que eles percam as eleições presidenciais. Em que sentido? Qual é o projeto real da extrema-direita? O projeto real da extrema-direita é a transformação de democracias em autocracias.
através de eleições livres e democráticas. É o paradoxo, porque a extrema-direita aprendeu a seduzir jovens, sobretudo, e conquistar corações e mentes, como através da técnica da guerra cultural, que instiga a retórica do ódio por meio das redes sociais. E é um instrumento, é a mais poderosa máquina eleitoral do século XXI, é a guerra cultural. E o algoritmo dessas redes sociais, ele Faz- trabalha no ódio, né? Exatamente, é. Quer dizer, exatamente. Não no ódio no sentido moralista do termo, Não, é. mas no sentido que, como trata-se da economia da atenção, é preciso capturar a atenção do outro. Nada captura mais a atenção do que o ódio, do que a briga, a disputa, a polêmica. Muito mais do que uma mensagem serena e sensata. Então, no mundo inteiro, a extrema-direita chega ao poder por meio de eleições livres e democráticas e começa paulatinamente a corroer as instituições democráticas desde o seu interior. E isso por quê? Porque o que está em curso é um projeto de pinochetização do Brasil. O que é isso? É simples. Olha, o primeiro 11 de setembro traumático do século da nossa história, da história contemporânea, é o 11 de setembro de 1973. É quando os carabineiros, que seriam, mal comparando, a polícia militar brasileira, embora no Chile a polícia militar é parte do exército, das Forças Armadas. Mas olha como o projeto é terrível. Lembremos que o Major Vitor Hugo, líder do governo Bolsonaro, no primeiro ano do governo Bolsonaro, apresentou uma proposta para federalizar as polícias militares, tornando-as parte das Forças Armadas. Lembra disso? Não lembrava. Se isso tivesse sido feito, o golpe tinha sido dado. Como foi no Chile, como foi na Bolívia. Na Bolívia, o golpe foi dado pelo equivalente das polícias militares. Basta que o exército não haja. Basta que as Forças Armadas não reajam. E o golpe é dado. Que foi um pouco uma tentativa ali no Distrito Federal, sem né? Dúvida, sem dúvida. Foi exatamente isso. Houve o quê? Só uns 5 claro. Ali perdidos no meio, tentando segurar a multidão, mas a força de comando da PM não agiu. Não, pelo contrário, foi uma omissão deliberada, foi uma ação pela omissão. Então, a extrema-direita como faz? Então, ela precisa mudar as instituições desde o seu interior. Qual é o modelo? Viktor Orbán, na Hungria. Foi em 1998 eleito o mais jovem primeiro-ministro da história da Hungria, com 35 anos, era o mais jovem da União Europeia. Perdeu uma primeira reeleição em 2002, para sua surpresa. Perdeu uma segunda tentativa de voltar ao poder em 2006, em ambos os casos para o Partido Socialista Húngaro. Navegou em alto mar com a crise de 2008, volta em 2010, e a primeira providência é aposentar compulsoriamente os juízes da Suprema Corte Húngara, indicar novos juízes. Mas nós precisamos do Viktor Orbán para aprender isto? Não. Uma das primeiras providências da ditadura militar brasileira foi aumentar a composição do Supremo Tribunal, de 11 para 15 ou 16. A ditadura militar aumentou o número de juízes, de modo a ter maioria. E com mais 5, em 13 de dezembro de 1968, aposentou compulsoriamente 3 juízes progressistas, entre eles um grande jurista e um grande cientista social, que é Alberto Passo Guimarães. Aposentou compulsoriamente 2 ministros, em solidariedade, renunciaram. A ditadura ganhou mais 5 juízes, 5 ministros no Supremo. Por isso, a ditadura pôde governar de 64 a 1985 sem contestação jurídica nenhuma, porque ela dominou a Suprema Corte. Antes de Viktor Orbán, a ditadura militar brasileira já o havia feito. Sem manietar o judiciário, a extrema-direita não avança. A extrema-direita não é capaz de, vencendo eleições livres e democráticas, e vencendo mesmo. Nós somos honestos, o Bolsonaro venceu em 2018, com mais de 10 milhões de votos à frente do Haddad. O Bolsonaro obteve 58 milhões de votos no dia 30 de outubro de 2022. Apesar de todos os crimes que ele cometeu, ele obteve os 58 milhões de votos. Dizem que se a eleição fosse uma semana depois, talvez ele vencesse. É possível, porque ele foi tirando 2 pontos a cada semana. Ele saiu do primeiro turno 6 pontos atrás, terminou 1,8, 1,9 atrás. Quer dizer, ele recuperou 4%. 4 pontos percentuais em 3 semanas, o que não é pouco. Mas sem manietar o judiciário, a extrema-direita não avança. É regra de ouro. Se não sujeitar o judiciário, a extrema-direita não consegue realizar o seu projeto. Porque o projeto é essa pinochetização. E para isso só o governo autoritário consegue fazer. Por quê? Porque precisa retirar o Estado de toda a sua função social. Tem uma palavra-chave, que é a palavra mágica do senhor Paulo Guedes, que, aliás, fez doutorado em Chicago com bolsa do CNPq. E sabe por que ele fez doutorado em Chicago com bolsa do CNPq?
Porque ele não ganhou o Full Fellowship de Chicago. As grandes universidades americanas têm um sistema. Elas dão Full Fellowship para os alunos que elas desejam atrair para o seu programa de doutorado. Em Stanford eu tive Full Fellowship. Eles pagaram para eu estudar. Eu não precisei de bolsa do CNPq. Stanford não aceita que você pague para fazer o doutorado. Se a universidade não oferecer a Full Fellowship, você não faz a bolsa. Chicago aceita que você pague pelo doutorado. O Paulo Guedes só fez o doutorado em Chicago porque tinha dinheiro para pagar. O dinheiro não era dele, era do CNPq. O mesmo CNPq que ele tentou destruir. Qual era a palavra-chave para o Paulo Guedes? Voucherização. Precisa de escola pública? Não, vamos dar voucher. Precisa de SUS? Não, vamos dar voucher. Quando o Paulo Guedes volta de Chicago para o Brasil, diz ele que não se adaptou ao Brasil. Coisa difícil, não é? E diz ele que ele passou alguns dos seus anos mais felizes num país, ajudando numa reforma. Sabe qual foi o país, Regina? No Chile. Do Pinochet. Então, retirada do Estado da função social, privatização de todos os ativos da nação, supressão radical dos direitos do trabalho, privatização da aposentadoria, privatização da educação, privatização da saúde. Como é que você consegue levar adiante isto? Só com um projeto político autoritário. Que é o projeto do Tarcísio aqui no estado de São Paulo. O Tarcísio de Freitas é o projeto da pinochetização do Brasil. Mas esse projeto está sendo implantado no mundo. Ele só vai adiante se o judiciário for manietado. A extrema-direita brasileira já anunciou, já brandiu o tacape, já entoou o canto de guerra. Eles não vão disputar com seriedade a presidência de 2026, a não ser que aconteça algo que permita imaginar que eles podem vencer. O projeto da extrema-direita é o Senado. Por quê? Para que quando em 2030 a extrema-direita volte ao poder, o mesmo período de tempo que o Orbán ficou fora do poder, 8 anos. Dá até calafrio. O caminho tenha sido preparado. E o que vai acontecer é que nunca mais haverá qualquer possibilidade de que um dia nós venhamos a ser o que nunca fomos, uma nação.